A casa de pedras vivas. O nosso Pai, sendo Criador dos céus e da terra, não habita em casas feitas por mãos de homens. Ele habita em sua própria criação, que junto formamos uma enorme e linda casa espiritual, que daria para compará-lo ao tamanho de uma cidade. Essa casa é construída por várias pedrinhas. Imagine que cada uma delas são preciosas e que antes tenham passado por um processo de purificação. A pedra que sustenta toda a base da casa é a pedra angular, o Messias, a pedra eleita, fundamental para toda a construção, muito brilhante, luz. Pois assim como um corpo precisa dos seus membros, sendo a cabeça, o Messias, que guia a ambos, pois nela está o cérebro, que guia a todo o resto do corpo. Nela está toda a mente, todo o entendimento. Assim também é preciso que as pedrinhas, estejam bem fixadas e em comunhão com a pedra angular, mesmo espírito. Imagine que ela é quadrada e que foi edificada em cima de um alto monte, com mesmas medidas, igualdade, do comprimento à largura, sobre 4 colunas, com altos muros e 3 portas de cada lado dos muros. Essa casa é toda construída de pedras vivas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 a 8, diz: achegando-vos a ele, o Messias, a pedra viva e rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para o Pai. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como uma casa espiritual, e não uma casa física, com o propósito de ser sacerdócio puro, oferecendo sacrifícios espirituais ao Pai por meio do Messias, ou seja, levando a palavra. Esse é o verdadeiro sacrifício, através dos ensinamentos do Messias, porquanto assim está registrado nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele deposita sua confiança, o seu crer, a sua salvação, a sua esperança, jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que creem, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores de templos de pedras maçônicos rejeitaram, tornou-se a pedra angular, a pedra fundamental, principal, e pedra de tropeço. Para as religiões, o Messias é como se fosse uma pedra de tropeço para eles, porque desmascara as mentiras deles. E rocha que causa a queda, a rocha que derruba a Babilônia. Porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia,
também para isso foram destinados. Perante o Pai, somos como pedras preciosas a ser purificada, embranquecidas, adornadas, preparadas, provadas. Mateus capítulo 16, versículo 18. O Messias disse para Pedro: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, uma pedrinha preciosa, e sobre esta pedra, o Messias, a pedra angular, a pedra fundamental para toda a construção, para todo entendimento. A construção daquela casa na rocha, lembra? A base para a construção dessa casa na rocha é a pedra angular, o Messias. Ou seja, sobre mim, Pedro, que sou a pedra angular, sobre mim, você que é a pedrinha, eu edificarei a minha igreja, sobre mim, pois eu sou a base. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. As portas da morte, as portas que levam à condenação ao lago de fogo, não prevalecerá contra as pessoas que estão firmados nessa pedra que é o Messias. Ou seja, meus irmãos, o nosso Pai, ele não habita nessas casas de pedras físicas construídas pelas mãos dos homens. O nosso Pai, ele habita dentro de cada um de nós as pedras vivas, construídas, feitas pelas mãos dele mesmo. Isaías capítulo 66, versículo 1. Eis a palavra do Pai, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar pelas mãos humanas? Tal casa será o meu lugar de descanso? O nosso Pai, ele repousa na nossa mente e não em templos de tijolos, de pedras. Ora, não foram as minhas mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga o Pai. Darei, pois, a minha atenção e o meu estima a este, ao humilde e o arrependido de espírito, que dedica o seu amor reverente à minha palavra. Aqui está claro, meus irmãos, que o nosso Pai, ele não habita dentro desses templos religiosos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, também diz: quem habita dentro desses templos é o Deus das trevas, como está escrito em 1 Reis 8, 12. Foi para esse Deus que habita em trevas que Salomão, o bruxo Salomão, o assassino, edificou a casa. A casa de pedras que o nosso Pai habita é uma casa espiritual de pedras vivas. 1 Coríntios, capítulo 3, 16 ao 17, fala: não sabeis que sois o templo do Pai e que o Espírito do Pai habita em vós, dentro da sua mente, dentro de você? Você que é casa de oração, uma casa que fala com o Pai. Pois os templos de pedras físicas não podem falar com o Pai, porque a casa que fala com o Pai são seres humanos. Se alguma pessoa destruir o santuário do Pai, o Pai o destruirá, pois o santuário, o templo do Pai, a casa do Pai, que são vós, é sagrado. Aí fica aquela pergunta, meus irmãos. Se o templo de pedra física, construídas por mãos humanas,
fosse realmente a casa do nosso Pai, por que que o Messias se referiu ao templo como que destruiria aquele templo e edificaria o templo em 3 dias? É simples, meus irmãos, de compreender. Ali não é casa do nosso Pai. O templo ao qual o Messias se referia, que edificaria, seria o corpo dele após a ressurreição. Essa era a mensagem de hoje, meus irmãos. Fiquemos todos debaixo da benevolência do nosso Pai e do nosso Mestre. A casa